Mas tomando aí esse caminho né, tá jóia. da cura interior, e quando as pessoas também choram demais no sentido da manipulação? Elas revelam também aí uma dor, uma ferida muito forte, não é verdade, Rogério? Um exemplo desse choro de manipulação é o choro de Acabe. Exatamente. Depois, quando ele não conseguiu comprar a vinha vinha de de Nabote. Nabote. E o que isso gerou? Uma situação de manipulação que colocou... Perdão, pessoal, mas é que acaba que o assunto é sério, mas acaba que a gente traz assim, para até amenizar um pouquinho, para ficar mais tranquilo. É verdade. Aí, o que aconteceu? Levantou uma outra pessoa, Jezabel, exatamente, a sua digníssima esposa, para operar em função daquele choro. Então, uma situação doentia de Acabe agiu levantando uma outra pessoa doente, que era Jezabel, e levantando situações que geraram mais feridas e morte. Então, é isso que normalmente acontece quando a pessoa entra por esse caminho. Aí, nós precisamos, dentro do processo de cura, identificar o que está por trás desse choro. E levar a pessoa a realmente entender que ali a motivação dela não é simplesmente colocar uma dor, né, externar uma dor, mas a motivação dela muitas vezes é de manipulação, é de controle, é de autopiedade, entendeu? E isso precisa ser confrontado no processo de cura. E essa questão da manipulação é tão interessante, né? Porque tratando e lidando com casais, vocês sabem disso, eu vejo, por exemplo, em casos de adultério. Aí o cônjuge que foi apanhado cometendo tal ato, ele chega diante da gente, chora, esperneia, implora, e ali, só que não traz essa mudança de vida. Como levar, então, essa pessoa ao entendimento daquilo que é o pecado dela, que foi o ponto 1 lá? Primeira coisa é ela enxergar, né, aonde que ela alcançou no ponto de pecado e as feridas que ela causou nesse pecado. Né, o que ela feriu, ela tem que enxergar isso, que ela realmente conseguiu ferir a outra pessoa. Enquanto ela não enxergar isso, ela não vai ter essa questão do arrependimento genuíno. Aí ela vai usar essa manipulação para ser aceita, para resolver o problema dela. Então ela tem que ver, machuquei a pessoa, realmente eu tenho que entender isso, eu feri, compreender isso, entender que o outro está ferido e aí ter um arrependimento genuíno. Aí sim ela não vai levar essa manipulação, porque ela manipula, daí a pouco ela coloca tudo na normalidade e costuma voltar a fazer novamente, porque não houve um arrependimento genuíno. Foi só um remorso, né? Só um remorso. E houve aí, né? Aí não vem. E aí tem, Serginho, uma situação que é exatamente aquilo que vai acontecer quando a pessoa não passa por esse caminho do choro, como diz as bem-aventuranças. Ele, na realidade, chora, mas ele não sai do centro. O egocentrismo. Ele, na realidade, está querendo consertar uma situação, mas ele quer continuar na mesma posição, ocupando o mesmo espaço, com os mesmos sentimentos. Isto é, tudo continua girando em torno dele como se nada tivesse acontecido. Exatamente. E até mesmo uma forma de fugir até das consequências. Exato, das responsabilidades. Né? Sim, então, eu continuo no centro, eu continuo mais importante, que é exatamente o processo de quem não experimenta esse choro do arrependimento, que quem não experimenta esse choro da compaixão. Está centrado nele, nas motivações dele, nos motivos dele, nos sentimentos dele, entendeu? Então, Deus não entra e nenhuma outra pessoa entra, porque ele é o primeiro, segundo, terceiro, e se tiver quarto lugar no pódio, é dele também. E dependendo, até o último vai e ele está lá. É o cara. E Mas se aqui, correr sozinho, já tira em segundo lugar. Aí esse aí é uma consequência natural, né, pastor? Agora nós recebemos também a participação de uma telespectadora, Maria. Ela nos relata a situação dela, dizendo que ela
está há 36 anos casada, né? Só que há 2 anos ela vive na mesma casa, só que separada do marido, enfim, separada dentro da mesma casa. E que por essa situação desconfortável emocionalmente, eu imagino fisicamente, emocionalmente, né, e familiarmente, ela chora. Aí entra também o lado do que diz o contexto final do versículo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O que a gente pode falar para nossa telespectadora Maria? Eu acho que a questão aí dela chorar, né, ela tem um período para isso. Eu acho que ela tem que procurar alguém para trabalhar essa ferida dela. Ela está ferida. Então, né, esse choro aí também, né, por você querer ser consolado e tudo, eu sei que Deus está enxergando, está, né, colhendo as suas lágrimas. Agora, eu acho que você precisa de tratar dessa ferida sua e da sua situação. Ela precisa de ser resolvida. Talvez você não tenha direção como fazer, então procure alguém, um líder, um pastor ou a própria clínica da alma para te orientar como que você vai fazer. E para você começar a sentir paz para administrar essa situação sua aí até chegar a uma solução certa e viável, né? Então, tem um limite, né? Tem que procurar para resolver isso. Deixa eu voltar para o choro. Isso. Deixa eu voltar para o choro. Né? Vamos lá. Nós continuamos aí nessa parte do choro, mas uma das coisas que a gente tem percebido nas nossas ministrações lá na Clínica da Alma é que muitas vezes as pessoas não choraram nos momentos certos para ser chorado. O que acontece quando não se chora no momento certo para ser chorado? Vai trazer sequelas lá na frente. 2 principais que eu vejo. Ou a pessoa se torna super insensível às situações dos outros e de si própria. Eu posso aproveitar isso aqui e te compartilhar? Eu ia até falar isso aqui. Eu atendi um casal em uma circunstância. O casal, assim, o moço, na sua história, ele fazia, acontecia, ele tinha os seus problemas e tomava umas e chegava em casa, violência e tal. Ponto. Conheceu o Senhor Jesus Cristo, teve uma experiência pessoal e ali ele se converteu. Glória a Deus por isso. A esposa também. E eles começaram no casamento numa crescente. O casamento começou a melhorar naturalmente, claro. não é verdade? Só que aí o pai da mulher morreu. E de lá para cá, da morte desse pai, ela disse que ela não chorou no seu velório. Vixe. Ela não chorou. Só que, por consequência, aí é que tá. Eu vou usar a palavra aqui, a gente sabe que não é, mas para o telespectador conhecer. Coincidentemente, de lá para cá, o casamento não foi mais o mesmo. A intimidade do casal não aconteceu. Acabou. Ela elogia, ela tece muitos comentários favoráveis a esse novo marido que ela recebeu, só que a vida dela não andou. Seria um pouco disso que você está falando, Nádia? Aí já tem uma outra questão, é que ela provavelmente não enterrou o pai. Né? Então o pai está vivo ainda, não é? E ela não... E entre ela e o marido. E entre ela e o marido. A gente diz normalmente assim, quando a pessoa não enterra, não corta o vínculo emocional, afetivo que tinha com aquela pessoa que partiu, na verdade já está viva dentro da vida dela. E o interessante é que eu me lembrei que ela disse assim, olha, eu não chorei e eu amava tanto meu pai. Claro, por isso. Então, na verdade, ela não aceitou a morte, né, e ela tem uma dificuldade de aceitar isso. Então, precisa existir o quê? Um arrependimento no coração dela sobre isso e ela precisa chorar. Ela precisa prantear. E aí a gente precisa orar, e alguém precisa orar e ministrar na vida dela para que essas represas, ou seja, esse choro que está represado dentro dela, possa desaguar. E aí tem pessoas que choram com situações que aconteceram lá na adolescência, que nunca choraram. Não é? Ou não foi proibido de chorar. Né? Engole, você tem que ser forte, e aí está sendo forte a vida toda. Entendeu? Entendi. Então, aproveitando esse momento que foi falado, foi citada a questão da oração, vamos orar. Queria uma palavra de oração dos pastores aí, por estes que hoje precisam de chorar. Amém. Por estas mulheres ou homens que choram hoje, arrependidos, por esses que precisam encontrar lugar de arrependimento no coração, só vem pela graça de Deus e nós sabemos,
Então, pedir um dos amados pastores para orar pelo nosso público que nos assiste. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque através da tua palavra nós entendemos coisas que sem uma revelação do teu Espírito isso jamais seria possível. É verdade. Entender que há uma necessidade humana de externar os nossos sentimentos através do choro, através do arrependimento que vem de dentro de nós e também o choro que vem por causa das nossas perdas e por causa das nossas feridas e a identificação com as feridas do próximo. Senhor, nós te pedimos que esta ação do teu Espírito venha não somente sobre nós que estamos aqui, que precisamos disso todos os dias, mas de cada um daqueles que estão nos ouvindo. Aqueles que estão nos ouvindo ao vivo, aqueles que vão nos ouvir depois. A ação do Senhor é contínua. Amém. E que essa unção possa realmente ser liberada sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Que a memória deles, Pai, venham em nome de Jesus, ser iluminadas pelo Teu Espírito e que esse momento de dor venha ser vivido e adequadamente pranteado e eles sejam consolados. Se há pecados encobertos, Senhor, que a ação do Teu Espírito para convencimento do pecado seja estabelecida agora, em nome de Jesus, amém. E que haja o verdadeiro arrependimento e, consequentemente, o perdão. Não, Senhor, como aconteceu com Esaú, mas, Senhor, como aconteceu com Davi, como aconteceram com todos aqueles que realmente chegaram diante do Senhor, com o coração aberto. Abençoa-os, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Que essa palavra de bênção ao seu coração possa te motivar a esse choro, como dito aqui, com essa finalidade, com esse enfoque de olhar para si mesmo, conhecer os seus erros, seus defeitos, seus pecados, assim como também trazer essa empatia. Isso vai te tornar um ser humano melhor e isso por si só já será um consolo da parte do Pai. Amém.